Ela se desculpa com Dion, dizendo que a culpa foi dela por ter corrido na frente. Ele se lembra de quando eram mais jovens e se encontraram, pedindo desculpas por tê-lo forçado a se tornar um mercenário, por perseguirem o sucesso apenas para acabar assim. É tudo culpa sua. E, no momento seguinte, o golpe final é desencadeado. Ela desaba no chão à frente de Dion, com sangue escorrendo ao seu redor. Dion assiste a toda aquela cena inquieto e impassível. Apertando o punho, ele a assegura de que isso não é culpa dela e que não fizeram nada de errado, mas questiona se o sonho era grande demais. Lembrando dos sonhos de seus camaradas e dos motivos pelos quais eles queriam dinheiro, tanto para sua loja quanto para seu casamento. E para enviar aos seus pais e irmãos, apenas para ganhar dinheiro. Seriam esses sonhos triviais ou apenas delírios de orgulho? Não, isso não pode ser. Ele há muito tempo já havia abandonado o sonho de se tornar o personagem principal. Ele desejou permanecer no estágio, mesmo que alguém sem nome, dando apenas seu apoio. Não há nada de errado nisso. Dion expressa sua frustração dizendo: ele nasceu como um humano, e já que nasceu, ao menos pode sonhar, não é? Quando mais jovem, ele vislumbrou as grandes estrelas do campo de batalha, e a visão era sublime. Mas ele sempre teve a noção de que era alto demais para alcançá-las. Então ele se virou para algo perto, uma luz um pouco mais fraca, em direção a uma chama que quase poderia tocar. E mesmo essa pequena chama parece ter sido a minha morte. Os vampiros avançaram com intenção assassina e desdém em seus rostos, olhando para ele como um simples jantar. Dion, resoluto em sua convicção, expressa que não são mariposas em direção ao fogo. Eles são humanos, e não é sua culpa sonharem. Alguém chega ao seu lado. A curandeira confirma que ele está certo. Não é errado sonhar, mas pede para ele encarar a realidade chamando de jovem. O que matou seus amigos não foram seus sonhos, mas sim os monstros que estão aqui. Assim como a formação de batalha que foi quebrada, a batalha ainda não acabou. Seus amigos não morreram em vão. Dion, então, tem a realização de suas grandes conquistas. 3 dos vampiros têm espadas de prata cravadas em seus corpos. Ele percebe que, se conseguirem ferir os 2 restantes, poderão contar com os magos para finalizar isso. Ela pergunta se ele acredita que conseguirá terminar esse trabalho. Nosso garoto respondeu com convicção que faria a todo custo. Jill agarra com força sua adaga, enquanto ela pede que a mostre a eles. Não deixe que o legado do nome do esquadrão de mercenários de Dion se perca. Não deixe que marqueiem em suas tumbas que jovens morreram em vão. Desculpe, mas não posso ajudar com esse pedido. Se precisar de ajuda com outro tipo de texto, estou à disposição. Um mercenário não deve falar pela sua própria tumba. Mas, ao enfrentar os inimigos à sua frente, o esquadrão dos guerreiros mantém posição enquanto Dion se prepara. Os vampiros avançam rapidamente em direção a eles, prontos para tomar suas vidas. A maga rapidamente se move para ganhar tempo. Ela toca o chão, canalizando seu poder mágico. Do solo abaixo de si, estacas de gelo se materializam com velocidade, avançando no campo de batalha, enquanto os soldados correm para dar o apoio necessário a Dion. O vampiro inquieto comenta como eles se atrevem a usar magia contra vampiros. Com um forte movimento sanguíneo, ele despedaça o gelo em pedaços e continua avançando. No momento seguinte, prepara seu ataque com ímpeto. Balas de sangue são atiradas à sua frente com grande velocidade. Ela olha em choque enquanto pensa que era o esperado. Enquanto é atingida, percebe que não existe mago humano que possa lutar contra a magia de sangue de 2 vampiros. Na sequência, a carnificina começa. Os mercenários tentam conter os vampiros, mas, em segundos, são fatalmente atingidos em seus corpos. Mas algo em extrema velocidade se desloca entre as criaturas. Foi graças a eles que Dion passou como um flash entre o sangue e os corpos que combatiam sem pestanejar. Ele se encaminhou aos 2 vampiros restantes, que ainda não tinham sofrido danos das espadas de prata. Erguendo a mão com velocidade, ele posicionou a adaga para um ataque certeiro. Dion arremessou a adaga com toda a sua força em direção ao primeiro deles, acertando sua garganta antes que ele pudesse sequer tomar uma atitude. Rapidamente,
deslocou-se em direção ao segundo. Com sangue nos olhos, Dion preparou um ataque devastador. Mesmo o vampiro tentando se esquivar de sua velocidade, acabou não tendo condições de escapar do ataque lateral da sua adaga. A visão que teve do vampiro ferido rapidamente deslocou-se. Dion pereceu um instante depois que seu ataque atingiu o alvo. Seu corpo sem vida caiu ao lado do vampiro. O vampiro, em sua soberba, o chamou de fraco, dizendo que ele nem mesmo parecia apetitoso, segurou sua cabeça, jogando-a fora no instante seguinte. Ela rolou pelo chão por alguns instantes. Vamos nos livrar rapidamente do resto e matar todos os humanos dentro das muralhas do forte, disse o vampiro, enquanto o outro respondia que parecia ótimo. Ele queria comer até se sentir saciado. Os vampiros avançaram. É quando ouvem o riso da maga que acabaram de atacar. Sem entender, questionam do que ela está rindo, perguntando se ela não tem medo da morte. Ela responde que, é claro, está com medo da morte e pede para esses insetos malditos ouvirem. Já que eles deveriam temer os relâmpagos também. Indiferente, o vampiro olha para os céus. Alguém dá passos firmes pela muralha em sua direção. Ao longe, percebem a intensa mana se acumulando enquanto a visão dos relâmpagos se torna mais palpável. Júpiter, com seu habitual charuto, comenta: é por isso que o trabalho de um mago é extremamente difícil. Não importa quantos de seus camaradas morram. Não podemos dar um passo adiante até o momento certo chegar. Porque um mago é mais precioso do que os soldados que arriscam suas vidas para manter o fronte de batalha. Isso é uma verdadeira merda da perspectiva dos magos também. Júpiter segura o orbe da tempestade em suas mãos, aquilo que aumenta seu poder mágicos, conjunto de itens do sussurro. Júnior, segurando em seu ombro, expressa que a apoiará ali. Júpiter complementa que então vão com poder total, pedindo para que ela segureze firme. Pedem rapidamente que Lilia ative o multiplicador de magia e a coloquem como alvo, e ela confirma. O amplificador é ativado no mesmo instante, e Júpiter sente o efeito de sua magia sendo amplificado. Seus malditos sanguessugas, ela comenta, enquanto os raios fazem o ar vibrar ao seu redor. O céu carregado irrompe em uma grande luz que percorre os céus. O relâmpago de Júpiter cai com um enorme estrondo no instante seguinte, causando uma grande explosão acima da muralha. Vamos ver o quão fortes vocês realmente são. O grande relâmpago atinge todos os 5 vampiros que estavam ali. O ar ao redor começa a crepitar com o devastador poder de Júpiter. As faíscas rolam soltas. Um dos vampiros ordena que ela se cale. Uma mera magia nunca surtiria efeito sobre eles. É quando o relâmpago começa a se transformar em azul no meio do ar. E o efeito da marca, sua segunda habilidade, queimadura de novo, é ativado, causando um grande dano aos vampiros e calandoas. O chão começa a ceder. As criaturas são arremessadas para trás enquanto seus corpos queimam, fumegando um cheiro pútrido no ar. O solo abaixo deles se racha e cai dentro da muralha com seus corpos ainda tostados. Demian lança seu olhar a 1000 milhas enquanto ativa seu Sharingan da visão, expressando que é o momento. As flechas lançadas com precisão estonteante acertam os núcleos das bestas em velocidade impressionante. Um dos vampiros fica atônito ao ver seus compatriotas sumindo em cinzas à sua frente. Eles tentam fugir, dizendo que devem sair do seu campo de visão. Nesse instante, as sombras começam a agir. Elas se movem rapidamente pelas muralhas à procura de sua presa. Elas o cercam rapidamente, apontando suas armas para os dois, que ficam alarmados com sua presença e dizem que não vão a lugar algum. O vampiro lança um olhar ameaçador, dizendo que seu Lorde irá destruir tudo ali. No momento seguinte foram despedaçados pelas balas de mana das armas que Tedeion emprestou aos dois. São 2 armas pequenas de mana e de rank baixo, então Skull e Oldgir conseguiram manuseá-las facilmente. Demian de cima confirmou o abate de 5 vampiros com seus núcleos de mana destruídos. Ele se vira para verificar as perdas de seu lado. Mas é quando alguém interrompe sua visão, pedindo que não olhe para esse lado. Júpiter é quem fez isso. Ela explica que ainda tem muito que precisam fazer, e que ele não deve carregar o fardo da morte de seus companheiros.
Ela pede que ele descanse os olhos para que possa se juntar ao outro lado do campo de batalha. Demian range os dentes e a confirma. Ela entende que limpar os corpos e lidar com a culpa pelas mortes ao seu redor não é tarefa para o garoto. Isso é trabalho para pessoas mais velhas como ela. Júnior chama a atenção de Júpiter, dizendo que precisa quietar seu poder. É explicado que, quando Júnior deu assistência a ela com sua magia, ela foi capaz de sentir a condição de Júpiter. Júpiter expressa que Júnior deve se dirigir para lá também. Júnior tenta contra-argumentar sobre a situação dela, mas Júpiter complementa que os monstros de verdade estão por ali e sua batalha apenas começou, e essa luta, com certeza, vai precisar do poder de sua neta. Ela pede para que Júnior parta imediatamente. Júnior confirma dizendo que espera ver sua avó em breve. Demian e Júpiter movem-se em direção aos outros dois vampiros. Júpiter caminha em direção aos seus camaradas de batalha. Ela chega perto da maga, referindo-se a ela como Yenneck. A moça no chão, já sem forças, pede para que não olhem dessa forma, já que os reuniu ali já sabendo que isso iria acontecer. Os 4 mercenários dos velhos caçadores tinham, todos, ódio direcionado aos vampiros. É por isso que responderam rapidamente ao chamado de Júpiter. Ela expressa sua felicidade em conseguir atingir essas criaturas momentos antes de suas mortes, mas expressa sua tristeza por esses jovens talentosos terem que perecer nesse lugar. Ela percebe que essa conquista deve ser entregue ao esquadrão de mercenários de Dion. Tudo poderia estar perdido, mas eles sacrificaram suas vidas para que obtivéssemos o sucesso. A honra de derrotar esses vampiros pertence a eles. Júpiter pega seu charuto, expressando o que há de bom na honra. Agora, eles todos estão mortos, seus sonhos e desejos, tudo se foi. Honra não tinha o menor significado para Júpiter. A morte do esquadrão de mercenários de Dion ainda não parecia tão distante. A morte dos jovens parecia inevitável, assim como a de sua neta. Yenneck se volta para Júpiter, dizendo que ela não deve falar assim, já que são mercenários. A honra que eles ganham por fazer tudo isso tem significado. Não é como a vida de mariposas como nós. Ter esperança de que isso tem significado, na luz que tentamos alcançar, queimando nossos próprios corpos. Júpiter acredita que esperança suas mortes tem significado, já com a morte desses jovens, assim como a daqueles idosos. Sua era, a era dos velhos soldados, está acabando. Agora, os jovens vão liderar a nova era. Que seus futuros possam brilhar com a luz. Yenneck expressa o desejo de que os jovens possam desabrochar. O último suspiro da senhora finalmente chega. Júpiter não concordava com tudo que Yenneck dizia, mas ela conseguia se conectar profundamente com uma coisa. A era dos velhos soldados finalmente estava chegando ao fim. De agora em diante, seria o campo de batalha deles. A vida e a morte, a honra e a perda, vitória ou derrota, tudo isso pertenceria a eles. Não teria muito tempo sobrando para ela carregar esse fardo pesado com eles. Alguns passos às suas costas são ouvidos. São os velhos soldados que conseguiram escapar da morte por um fio. Júpiter pede que qualquer um que ainda respire receba tratamento de algum curandeiro e volte à batalha imediatamente. Já que eles ainda têm uma longa luta contra os verdadeiros monstros, ao seu lado, uma batalha intensa estava acontecendo. A batalha entre os 2 generais vampiros e a elite dos heróis do seu lado. Júpiter expressa que eles, a velha geração, não podem se tornar um fardo para os outros. Eles precisam continuar em movimento. O esquadrão de mercenários de Dion foi aniquilado. Eles não foram capazes de entender a brutalidade da batalha e sucumbiram à pressão da realidade. Perderam sua formação e desobedeceram suas táticas, e o resultado foi a sua morte. Mas foi o mesmo esquadrão que conseguiu acertar golpes de espada nos vampiros, o que possibilitou que eles fossem abatidos. Eles tiveram sua oportunidade para mostrar seu valor, mas morreram. E assim eles nunca mais poderão receber uma segunda oportunidade. Nosso cara expressa que nunca esquecerá seus nomes, assim como seus sacrifícios. O subgrupo 2 completamente aniquilado. O que você está pensando? É quando acho volta aos sentidos.
Celine questiona o que espera entender ao contar o número de subordinados que já perdeu. Enquanto os amigos de quem você realmente se importa estão prestes a morrer, Evangeline está diante de Alpha, mordomo e general dos vampiros, uma criatura com alto controle das magias de sangue. Enquanto Lucas está à frente de Beta, uma empregada e general que usa habilidades de fortalecimento corporal. Alka sente que isso é muito rude da parte dele, mencionando que ele é a mão direita do grande rei sem vida. Vai enfrentar um simples cavaleiro, sem falar que é uma pobre jovem também, questionando se o lado dela está mesmo sem talentos. Evangeline, no entanto, indaga se por acaso os vampiros lutam com suas línguas ao invés de seus corpos. Ela pede que pare de mostrar seu lado covarde e inicie seu movimento, já que vai cortá-lo em pedaços e tostá-lo, assim como seu sênior fez. Ele inicia conjurando flores de sangue que o cercam em círculos mágicos, enquanto diz que ela parece ser bem talentosa. Mas parece que não aprendeu nada ainda sobre como sentir as capacidades de seus oponentes. Ele estende a mão para frente para iniciar seu ataque. As balas de sangue saem dos círculos mágicos e se direcionam em direção a Evangeline. Ela começa a se mover em direção a eles com convicção. Esquivando 12 deles no ar, as bombas de sangue explodem ao contato com o solo. Seus olhos brilham em um verde esmeralda enquanto sua habilidade de esquiva está ativa. Ela salta no ar com ímpeto, exclamando que deve considerar o quanto eles viveram. E rompendo em um ataque no solo, a explosão joga detritos e ela comenta que eles não parecem conseguir sentir a capacidade dos oponentes. Alpha, que desliza pelo chão, recuando do impacto, aparece impressionado com a jovem guerreira. Ela expressa gostar da armadura por ser forte, mas isso torna seus movimentos e ataques muito mais lentos. Esta é a armadura do Golem, excelente para defesa, mas acaba diminuindo a velocidade de ataque e a velocidade de movimento. Mas, para Evangeline, ela pode anular a penalidade de movimento com seu traço imparável, então ela apenas recebe a penalidade de velocidade. Alkia era facilmente capaz de entender isso. Essa garota cavaleira, ao contrário de sua aparência, era incrivelmente ágil. E por esse motivo, ele prepara diversos ataques contra ela. A solução é aumentar a quantidade de poder, assim como a velocidade de disparo de suas balas de magia de sangue. As flores começam a carregar os tiros. E, na sequência, disparam, com velocidade, os ataques que preenchem o céu em direção a Evangeline. Ela olha atentamente para definir qual será seu movimento com sua habilidade. Em seguida, parte pela rota designada para evitar os ataques. Usando seu escudo, ela bloqueia as balas que ricocheteiam ao seu redor. Alpha fica inquieto com a capacidade dela de se proteger de tudo aquilo. Ela expressa que, se os ataques forem mais fracos, pode simplesmente bloqueá-los usando sua habilidade de armazenamento de dano. Complementa que foi uma boa tentativa ele pensar em usar esses truques, mesmo sendo um inseto velho. Sua lança se carrega com uma energia poderosa armazenada a partir dos ataques de seu inimigo. Mas essa foi a escolha errada. Usando sua segunda habilidade, ataque de dano carregado, ela investe para cima do vampiro. O ataque de Evangeline provoca uma grande explosão. Enquanto isso, no campo de batalha ao lado, os dois guerreiros se encaravam firmemente. O cavaleiro e o monstro continuavam parados, cuidadosamente lendo um ao outro. Não há brechas. Os dois logo julgaram que o primeiro a atacar estaria em desvantagem. Então permaneceram parados. Beta refletia sobre um mero humano patético. Agindo como se suas habilidades fossem equivalentes às minhas, continua bloqueando meu caminho. Ela pensa em querer pisar na sua cara nesse exato momento. Impaciente, ela acabou perdendo o controle. Não consegue mais esperar, ela fortalece suas pernas. E salta com velocidade em direção a Lucas, rachando o chão com sua força. Ela gira pelo ar, segurando seu machado, pronta para desencadear um grande impacto. O poder de ataque de Beta é esmagador e explode o chão à sua frente, causando um grande impacto no solo que reverbera ao longo da muralha. Mas Lucas não está mais ali, seu ataque atingiu o vazio. Ele aparece de costas atrás dela enquanto a poeira se assenta. Beta parece confusa com o ocorrido e se vira para vê-lo.
Ela jura que o atingiu nesse último golpe, mas o jeito que ele a encara está a incomodando. Esse olhar de desdém, como se estivesse encarando um inseto, é demais para ela suportar. Beta está furiosa com Lucas e expressa sua frustração com um ódio fulminante no olhar. Ela parte com ferocidade, com um olhar demoníaco, enquanto pensa que ele é quem é o inseto ali. Ela vai cavar aqueles olhos azuis e quebrá-los em pedaços. Mas seu ataque é esquivado pelo nosso cara em um movimento rápido. Sem pestanejar, Beta vira sua lâmina, trocando-a de mãos, e se volta para onde Lucas foi. Ele se esquiva do ataque de Beta, dizendo que é lento, muito mais lento do que o de seu rei. Ele não será suficiente para treiná-lo. Beta fica alarmada com o movimento. Lucas desencadeia um ataque com sua primeira habilidade, o ataque de vontade, mas o golpe é bloqueado por ela. Beta acaba escorregando no chão por causa disso. Ele expressa sua insatisfação questionando se isso é mesmo tudo que ela tem a oferecer. A quantidade de monstros que Lucas eliminou com essa habilidade já passava de 100. Essa é uma habilidade que se acumula e se torna mais forte a cada monstro eliminado. Isso quer dizer que o ataque de vontade estava carregado com 100 vezes. Ele se dirige novamente a Beta, que espera seu ataque chegar. Lucas comenta que ela morrerá ali. Um poderoso golpe rompe na muralha, levantando fumaça ao redor. Ele acredita que não perderá para um monstro. De volta a Evangeline, ela está perplexa, questionando o que aquilo é. Ela não consegue mover seu corpo e se questiona sobre o que está acontecendo. Fios de sangue a seguram, assim como sua arma e seu escudo. Alf aparece das sombras de sangue, comentando que a batalha começa no terreno, chamando-a de jovem. Você achou mesmo que disparei meus mísseis de sangue sem mirar em nada? Evangeline, sem se mover, expressa sua frustração com a situação. Alkia, levantando sua mão, comenta que não é de seu gosto sugar sangue de crianças pequenas. Usando sua magia, ele rompe a armadura do golem que envolve o pescoço de Evangeline. Alf abre a boca, pronto para atacá-la com suas presas, e ela morde com ferocidade. De volta a Lucas, que desencadeou seu forte golpe em Beta. O seu golpe acertou em cheio, porém, sua espada ficou cravada em algo e ele não consegue removê-la. Lucas fica surpreso ao ver que Beta está segurando sua espada com o próprio braço. Até porque essa é uma espada longa, chamada de a Espada da Mortalidade, feita dos galhos demoníacos. A redução de cura dela está em 75 OPEM. Além de ignorar a defesa, causando 100 a mais de dano em inimigos demoníacos. O braço de Beta estava se curando rapidamente, mesmo com as propriedades dessa espada, e assim ela continuava cravada. Seu sorriso macabro revelou o plano por trás deste movimento. Ela revela o fato de que nosso cara agora não pode se esquivar. Seu próximo movimento vem rapidamente em direção a ele. Lucas é pego de surpresa enquanto o corte embutido de Beta vem com força em sua direção. Vampiros usam a essência da vida que tiram dos outros como combustível. Mas, inevitavelmente, eles têm uma fraqueza fundamental. Sua força vai começar a se esgotar, cedo ou tarde, se não conseguirem sangue no campo de batalha. Então, se possível, vampiros vão precisar sugar o sangue de seus inimigos. E isso é um padrão que deve ser considerado como objetivo. Alf acabara de morder Evangeline no pescoço. Esse era o esperado, já que sangue escorria pelo chão. Mas a cena que se mostra é um pouco diferente. O sangue ali é do próprio Alfia, que mordeu a lança de Evangeline. Ela zomba, pedindo desculpas, já que conhece seus padrões de ataque de antemão. É explicado sobre os padrões de ataque de curta distância de Alfia, que envolvem atirar balas de sangue e espalhar o sangue ao redor. Na maioria dos casos, as balas de sangue são suficientes, mas os inimigos que sobrevivem a ela são capturados pelo sangue dissolvido das explosões. Assim, Alfia pode consumir com segurança o sangue do inimigo aprisionado. Entretanto, com o traço imutável de Evangeline, ela se torna imune a qualquer estado impeditivo de movimento. O sangue das amarras nem mesmo funcionou desde o começo. Ela fingiu estar amarrada. Como você se atreveu a tocar no pescoço de uma jovem moça de 16 anos? Apenas pessoas que eu considero são permitidas a isso. Alkia, em frustração,
questiona como ela sabia de seus padrões de ataque, já que fazia centenas de anos desde que sua armada invadiu a sociedade humana. É explicado que as formas de ataque que eles usaram nunca foram conhecidas pelos inimigos, mesmo durante a Batalha dos Reinos Antigos. Então, como ela poderia ter a vantagem de se preparar para isso? Ela explica que, na verdade, seu comandante é assustadoramente capaz. Ele leva muito em consideração essas coisas e sempre tem cartas na manga, sem falar que sempre traz bons lanches à noite. Ele é alguém que arriscaria a vida por seus subordinados, fala Evangeline, sorrindo. O vampiro rapidamente toma distância dela para tentar se recuperar. Alfia percebe que sua recuperação está comprometida por causa da arma que está utilizando e a chama de humano inferior. Ela, com um sorriso, comenta que eles são engraçados e continuam dizendo coisas como essa a todo momento. Mas o que seriam deles? Sanguessugas, que só sobrevivem de sangue humano. Alkia fica extremamente irritado. Ele se volta para ela com fúria, mandando-a calar a boca, e começa a canalizar magia. Mesmo com seu orgulho ferido, Alf é um veterano com milhares de batalhas. Ele pode determinar com precisão a competência de uma única pessoa dentro de um grupo. Ele entende perfeitamente que o tipo de habilidade de Evangeline envolve defesa. Com um ataque desse tipo, não importa quão avançadas sejam as habilidades defensivas dela, no fim acabará morrendo. Entretanto, havia algo que Alpha não tinha levado em consideração. Que a tecnologia da humanidade havia melhorado ao longo das últimas centenas de anos. Ao longo do tempo, a humanidade desenvolveu e aperfeiçoou a tecnologia tanto quanto perdeu sua magia antiga. Enquanto Evangeline avançava em direção ao tornado de sangue, algo surpreendente aconteceu. À medida que sua armadura foi atingida pelo sangue, ela começou a se soltar. Tanto a armadura superior quanto a armadura inferior do corpo de Evangeline. Essa tecnologia de desenvolvimento de armaduras, juntamente com a armadura de Golem, é o ápice da atual tecnologia imperial. Evangeline acredita que, no fim, nada é melhor do que não ter nada restringindo seus movimentos. Pelo amontoado de sangue, exclama Alfia, direcionando novos ataques a ela. Evangeline debocha, dizendo que ele deveria se olhar no espelho, já que é ele quem é um amontoado de sangue podre aqui. Ela complementa que esse cara continua se gabando de sua idade, acertando um golpe decisivo no peito de Alpha. Ele entra em choque enquanto nossa garota finaliza, dizendo que as crianças por aqui são as mais problemáticas. Enquanto essa batalha acontecia, um pouco ao lado do campo de batalha, Lucas estava prestes a ser atingido no peito por um ataque vindo de Beta. Neste instante, uma aura azul se deformou com o ataque, atingindo o alvo. Isso deixou Beta atônita, sem entender. Algo como uma pós-imagem se desfez enquanto Lucas reaparecia logo atrás. Sua especialização na armadura fantasma havia sido ativada. Ele comenta que praticou isso muito, mas é a primeira vez que realmente usou em batalha. Lucas sabia que não podia depender das habilidades de seus equipamentos. Ele precisava crescer com sua própria força. Ele expressa que da última vez que encontrou seu rei, ele estava indefeso. Desde então, seus compatriotas, com suas próprias especialidades, pesquisaram e experimentaram formas de encarar Celendion. No fim, ele é o único que não tem algo desse tipo, e se encontrá-lo novamente, duvida que existam formas de proteger seu Lorde. Beta se incomoda com o que Lucas está ali tagarelando e parte para cima dele. Nosso garoto comenta que pensou nisso muitas vezes, sobre o que poderia fazer. Ele gastou noites treinando e pensando nisso, sobre como poderia mudar para proteger seu Lorde. Depois de focar em todos os significados e métodos, ele finalmente encontrou uma forma. O ataque de Beta acerta a espada de Lucas, criptando-a com um choque. Lucas demonstra sua determinação enquanto detém o poderoso ataque da vampira. Para proteger seu Lorde, ele pode desistir de se tornar humano. Sua aura pega Beta de surpresa, que fica chocada com o poder repentino que flui. O golpe em sequência de Lucas faz com que Beta saia voando no ar. Enquanto se levanta, ela coloca seu grande machado no chão. Não consegue entender como um simples humano é capaz de exercer uma força similar à dela. Suas mãos trêmulas, enquanto ela não compreende o que aconteceu ali.
se questiona se realmente ela está sendo empurrada por esse cara. À sua frente, Lucas, com seu poder avassalador, exerce uma aura intimidante em direção à vampira, que treme em excitação pelo poder do inimigo. Um personagem de Hanksy, um traço escondido na árvore de habilidades de Lucas MacGregor. Algo que é proibido para todos os jogadores. Lucas, com uma sede de sangue imensa, ativou o traço da bestificação. Beta ainda não compreende o motivo disto. Ela tem certeza de que algo está errado com esse cavaleiro. Para conseguir proteger algo precioso, ele jogou fora algo ainda mais precioso. Lute com todo o seu ímpeto. Vampiro. Você será o teste para ver se sou capaz de lutar contra seu rei. Evangeline derrotou Alpha, que jazia caído no chão após seu ataque. Ela se volta para Lucas, questionando como ele está lidando. Lucas acaba de desferir golpes, e a vampira Beta está caída no chão, com o braço e a perna cortados. Mas sua aura assassina ainda está vazando, e ele respira pesadamente. Evangeline expressa preocupação, comentando que esse movimento é bastante perigoso, mesmo com Alpha e Beta derrotados. Os dois se levantaram, curando-os insanamente, com seus corpos cortados se reconectando em frações de segundos. Eles acabam de entrar na segunda fase. Para vampiros generais, mesmo que seus núcleos de mana sejam destruídos, eles irão reviver novamente como sangue caído. Eles perdem sua racionalidade, mas sua força física aumenta de forma incrível. Goigoryandi e Bodbag são chamados para se aprontar. Assim como Demiami Jr. Evangeline fica perplexa, sem saber o motivo de eles terem uma segunda transformação, sem nem mesmo serem monstros do tipo chefe. Mas, se já chegaram até ali, então eles vão terminar logo com isso. Enquanto isso, Celendion questiona se as tem pesadelos ocasionalmente. Nosso cara está realmente nervoso por ver Celendion tão calmo ali, mesmo com seus subordinados morrendo. Nosso cara expressa sua frustração com o olhar. Mas ele sabe que seu trabalho ali é ganhar tempo enquanto seus subordinados morrem. Então decidiu aceitar fingir que se importa com o que Celendion está dizendo. Pesadelos? Não sei se existe alguém que não os tenha. Celendion, depois dessa frase, solta um leve sorriso. Ash fica irritado com o seu olhar. Da primeira vez que eles se encontraram, ele agiu como alguém inocente e sem expressão. Mas, quanto mais perto está do campo de batalha, mais suas máscaras começam a cair. Como se ele realmente gostasse de guerra e mortes, nosso protagonista sentia que essa era a verdadeira natureza desses monstros, o que o assustou um pouco. Celendion contempla que pesadelos revelam os mais profundos medos de uma pessoa, visualizam seus maiores temores e os mostram. Mas tente imaginar isso por um instante. O que aconteceria se um pesadelo viesse dos seus sonhos e se manifestasse? Existindo como um ser vivo, um monstro que respira com um corpo de verdade, rastejando para fora do seu subconsciente. E se esse monstro ficasse frente a frente com você e o encarasse, como você se sentiria? O que diabos você está falando? Pesadelos são apenas sonhos. Eles estão conectados a raízes profundas. Se você realmente espera nos destruir e salvar a humanidade, este seria um ótimo ponto para refletir a respeito. Então, jovem humano, deixe-me perguntar-lhe novamente. Você costuma ter pesadelos frequentemente. Qual é o seu maior medo? Nosso amigo questiona qual seria o seu maior medo. Celendion apenas espera que isso não seja terrível demais, já que, se for, e se ele olhar profundamente, isso pode se tornar realidade. Alkia, possesso, irradia seu poder maligno pelo ambiente. Ele começa a desencadear explosões sucessivas por todos os lados com suas balas de sangue. Evangeline questiona se os outros vão demorar muito para ficar prontos, já que ela está suando frio no meio do fogo cruzado. Godhand comenta que já está quase pronto e que ele está no limite. Ela pede para que eles façam suas coisas logo, mas não percebe uma das balas vindo em sua direção. Quando percebe isso, ela fica alarmada. Evangeline acaba sendo atingida, tentando se proteger com seu escudo. Ela é arrastada para trás. É quando uma grande explosão acontece na muralha. Por outro lado, Beta transformada está em frenesi. Ela ataca sucessivamente enquanto Lucas continua se esquivando dos ataques massivos dela. Ao ver uma brecha, ele tenta atacá-la.
mas sua velocidade aumentou exponencialmente e ela se esquiva de seus ataques. Em um súbito movimento, ela ergue a perna para atacar, dando um chute em Lucas e fazendo-o voar. Lucas desliza, segurando sua espada que havia recebido o impacto. Beta não cessa os ataques e parte para cima dele novamente, sem perder tempo. Ela desferiu um poderoso golpe com seu machado e o chão se despedaça enquanto ele tenta se defender. Beta, usando a força centrípeta aplicada ao machado, gira seu corpo no ar e consegue acertar um forte chute em Lucas, que cospe sangue devido à força do impacto. O chute é poderoso a ponto de fazer a parte contrária da armadura rachar em fragmentos e ser arremessada. Lucas voa e se impacta contra a muralha. Caído perto de Evangeline, ela questiona o que ele está fazendo ali. De um lado, Alfia avança com sua magia de sangue. Do outro lado, Beta corre carregada com sua magia de fortalecimento. É quando Godien termina o seu trabalho. Lucas exclama. A grande teia é lançada sobre os vampiros que correm na direção dos dois. Evangeline ficou perplexa, já que deu muito trabalho atrair esses dois monstros até ali. Ambos agora estão abaixo da teia metálica com suas forças reduzidas. Ela expressa sua frustração dizendo que eles demoraram muito, já que quase morreu. Godhand explica que lidar com tanto minério de prata e transformá-lo em uma forma de teia no mesmo lugar é algo mais exaustivo do que ela pode imaginar. Explica-se que, se essa grande teia de prata tivesse sido feita de antemão, ela poderia ter sido notada pelos vampiros. E é uma armadilha que só pode ser usada quando Alfia e Beta se tornarem sangue caído. Neste instante, Beta começa a romper os fios de Brast com as mãos. É quando as flechas vêm na direção dos vampiros. Beta e Alfia são atingidos no pescoço pelas flechas de prata de Demian. É quando Júnior entra em cena, canalizando sua magia. Uma explosão de fogo surge no local onde estão os vampiros caídos, formando um redemoinho de chamas. Eles observam as criaturas queimarem e evaporarem como cinzas no ar. Evangeline sente-se finalmente calma após todo esse embate, já que agora eles interromperam sua próxima transformação. É explicado que Alfia e Beta normalmente entram em um terceiro estágio. Se ambos acabarem com metade de sua vida no estágio de sangue caído, eles se combinam em uma nova transformação. Assim se tornaria um monstro que possui tanto as habilidades físicas de Beta quanto as magias de ataque de Alfia, mas seguindo as ordens de Ash. Eles restringiram ambos com prata e os mataram, evitando que sua terceira transformação acontecesse. Evangeline está realmente perplexa com tudo isso. Ela não entende como Ash sabe de todas essas coisas, como ataques específicos e padrões de movimento dos monstros. Nesse momento, o restante da armadura cai no chão. Lucas expressa entender que todos estão exaustos, mas precisam se preparar para sua última batalha. Todos permanecem em posição, esperando o próximo movimento do rei sem vida, Selendion. Não parecia ser real. Ash estava sentado à frente do monstro vampiro mais forte que eles já encontraram, bebendo calmamente e tendo uma conversa. Isso realmente não parecia ser real. Se esse monstro levantasse um dedo, Evangeline sabia que seu senhor partiria desse mundo no mesmo momento. Ela questiona se ele teria um truque na manga ou algo do tipo. Mas mesmo assim sua coragem está muito além da compreensão de qualquer outro. Olhando para trás, ela percebe que ele nunca foi o tipo de humano, que era guiado pelo mínimo de autopreservação. Ela não entende se isso é porque ele é um líder frio e calculista, ou talvez. A armadura pesada de Lucas cai no chão. Ele comenta que sabe que todos estão muito exaustos, mas precisam se preparar para a batalha final que está por vir. Todo o grupo se prepara para enfrentar o grande rei vampiro, sabendo que o destino final está em jogo. Enquanto isso, os dois estão encarando na frente da muralha da encruzilhada. Selendion expressa surpresa pelo fato de terem derrotado Alkia e Beta, parabenizando os humanos ali. Erguendo a mão, ele materializa seu poder questionando se agora devem começar a verdadeira guerra. Ele enforca nosso garoto, com seu poder emanando ao redor do pescoço. Então acredito que é hora para entrarmos na brincadeira também. Eu deveria te escoltar até a muralha, pequena ovelha. Nosso cara questiona que tipo de escolta é essa,
xingando-o. No momento seguinte, eles começam a se mover em alta velocidade. No instante seguinte, nosso garoto e Celendion já estão pisando no topo da muralha. Ash fica pasmo sem entende quando foi que chegaram ali. Lucas corre em direção ao protagonista, questionando como ele está. Nesse momento, Celendion move sua mão com força. E nosso cara é arremessado longe. Lucas apenas observa ele lançado ao ar. Duas pessoas correm em sua direção, tentando evitar sua queda brusca, ou de Giro, e Demian conseguem segurar nosso garoto, evitando assim que ele se machucasse. Eles deslizam pelo chão por alguns instantes. Nosso cara questiona as maneiras do Rei Vampiro, comentando que ele é pior do que parece. Nosso encontro ainda não estava em andamento por acaso. Celendion caminha adiante, questionando qual o sentido de uma conversa entre humanos e monstros. São apenas opiniões sem sentido. Não é a mesma coisa que você pensou também, questiona Celendion, enquanto sua aura maligna preenche o ar. Ash fica inquieto com essa situação. Celendion comenta ter sido paciente por tempo suficiente e pergunta se agora o prato já está servido. Ele está tão faminto que mal consegue suportar. E assim, o estágio 5, a onda do chefe finalmente chegou, o rei sem vida, Nosferatu Dracula. O rei sem vida Celendion aparece para a batalha. Ele esteve assistindo à luta deles e ficou se perguntando qual entre todos seria sua maior ameaça, o Sniper, o mago, ou talvez o cavaleiro. Vocês todos têm algum potencial. Entretanto, acredito que a maior ameaça que seja você, Ash, não somente liderou a batalha até esse momento, mas também manteve sua sanidade mesmo após ter me encarado sozinho. É explicado que se fosse um humano normal exposto à aura maligna que um monstro-chefe emite por tanto tempo, ele teria entrado em insanidade. Mas ele ficou seguro pela habilidade passiva comandante indomável ativa e removendo debuffs. Você se assemelha aos grandes humanos que eu enfrentei há muito tempo atrás? Eu admito, você é o maior perigo no caminho que meu rei vai tomar. E por isso, eu vou tomar a sua vida primeiro. A aura de Celendion se intensifica enquanto ele caminha, irradiando sua intenção assassina. Ele pula em velocidade na direção do nosso garoto. Se movendo em alta velocidade, ele faz zigue-zague, evitando o movimento dos guerreiros ali. Evangeline tenta alcançar ele. Ele se prepara para desencadear seu golpe devastador, mas Evangeline consegue aparar seu golpe com o escudo em movimento com seu traço ativado. Celendion acaba ficando impressionado com isso. Ela foi capaz de reagir ao seu movimento. Ele acredita que ela cresceu bastante. Puxando seu ataque, ele rasga o escudo dela com as mãos, firmando seus pés no chão. Ela, no entanto, ele acha que a única coisa dela foi sua reação. Evangeline, com um movimento rápido, puxa a terra dos seus pés e joga na direção do vampiro. Tentando cegá-lo, joga em seus olhos. Seu ataque vem na sequência em velocidade na direção do rei vampiro. Mas em instantes ele se move para o lado, evitando o golpe por centímetros. Ela exclama que ele não será capaz de escapar agora. Sua lâmina começa a brilhar intensamente à medida que a aura irradia com força. Uma explosão acontece atingindo o rosto de Celendion, emitida pela lança da garota. Ele, no entanto, se mantém firme, comentando que não foi nada mal. Mesmo após a explosão, Celendion permanece no lugar, com fumaça saindo da cabeça. Mas se isso é tudo o que vocês prepararam, então como serão capazes de me parar? Ele carrega poder em sua mão. Então envia uma onda de energia sanguínea dirigida a Evangeline, que se defende com seu escudo. Lucas percebe isso e se move para ajudar, mas logo entende que ela não será capaz de segurar. Com seu corpo, Lucas ajuda a segurar o impacto, enquanto a onda de poder continua empurrando Evangeline para trás. A explosão irrompe na muralha enquanto os dois são pegos nela. Como ele é o Lorde dos Vampiros, ele é um monstro que masterizou toda a árvores de habilidades dos vampiros, tanto magia como aprimoramento físico. Os arqueiros começam a mirar e disparar com bestas e armas de mana em direção a Celendion. Mas ele consegue segurar todas elas em pleno ar enquanto se move para frente, a menos que eles o neutralizem. Tanto seu corpo como sua magia é impossível pará-lo, então eles precisam parar seus dois campos. Mas nosso cara sabe que ainda não estão prontos. Ele chama a todos para virem para o fronte, ativando sua habilidade.
Ele invoca uma criatura. É dito que a invocação de Quimera original foi uma magia que ele obteve durante a exploração do Coliseu. Essa coisa também é um monstro do level de chefe, e deve conseguir comprar algum tempo para eles. Celendion comenta que esse campo de batalha é puramente para ele e os humanos. Chamando de praga, ele ordena que não interfira enquanto lança um ataque de sangue. O sangue encosta no rosto da besta quimera, e em um instante seguinte começa a surtir efeito. A grande quimera explode em milhões de pedaços no ar. Nosso cara apenas observa incrédulo com a facilidade que a criatura foi derrotada. Enquanto os pedaços da quimera caem no chão, a silhueta de Celendion some. Ele rapidamente avança e logo já está diante do nosso protagonista para atacar. Asha apenas observa seu agressor pronto para desferir um ataque. Celendion exclama que esse é o fim para ele. Abrindo a boca, o rei vampiro se apronta para mordê-lo e sugar seu sangue. Nesse instante, alguém corre em direção. Cabelos verdes, esvoaçando ao vento, com a orelha elfica expõe de quem se trata. Old gira instintivamente e coloca o braço à frente do nosso garoto, tentando defendê-lo do vampiro. O vampiro morde seu braço com força, enquanto nosso cara olha para ela em choque. A jovem garota fica, olha para ele, percebendo que agiu por instinto. Tentando defender a pessoa que a tratou tão bem, ela sorri, dando um aceno, o que tipicamente fazia em outras ocasiões. No momento seguinte, o sangue jorra, e Old Gil solta um grande grito de dor. Celendion finalmente solta o braço da garota. Ela cai ao chão, já sem forças, com o veneno se espalhando e seu sangue drenado. Skull, que assistia toda a cena, entra em choque. Ele solta um grande berro de frustração por sua irmã ter acabado nessa situação. Em fúria, Skull se lança em direção a Celendion. Usando uma adaga, ele menciona que enfrentará a criatura. Nosso cara berra tentando alertá-lo para não fazer isso, já que arqueiros não deveriam lutar a curta distância. Ele questiona o que está fazendo. Celendion se move para desferir seu golpe. Em um único ataque, o corpo de Skull é dilacerado em pedaços. O mesmo sangue começa a parar no ar e se mover em uma direção. Asha apenas observa toda a cena, o sangue caindo ao seu redor. O rei vampiro começa a sugar todo o sangue do ar para sua boca. Enquanto limpa-a, ele comenta que para um elfo, não é nada mal para sua primeira refeição, mas para satisfazer de verdade sua fome, ele vai precisar devorar Asha. Nesse momento, uma lâmina atravessa seu corpo. Celendion olha para isso sem entender. Lucas, ativando sua habilidade especial, exala uma fúria incontrolável. Ele começa a cortar Celendion em múltiplos pedaços sem parar e com rápidos movimentos. Os pedaços começam a cair no chão, enquanto a aura de Lucas permanece rompendo. Celendion, incrédulo, questiona o que é essa forma. É como se ele não fosse humano, como se fosse do mesmo reino deles. Ele sente até mesmo um senso de compatriotismo. Ali, nosso garoto fica perplexo. Ele não queria que Lucas tivesse usado sua transformação bestial. Ele precisa pará-lo a todo custo, já que se ele usar esse traço... Celendion no chão comenta que não era detectável. Seu corpo começa a flutuar no ar ao seu redor. Ele começa a se reconectar sozinho, enquanto sua supercura o regenera. Ele parece surpreso que foi obrigado a usar uma de suas vidas por esse ataque. E já faz muito tempo desde que ele visitou o pós-vida. Celendion ainda possuía mais 153 vidas armazenadas. Enquanto o inimigo revivia, eles começaram a se reagrupar, também conseguiram se reorganizar. Os corpos de seus camaradas mortos residiam ainda ao seu lado. Foram cerca de 150 até ali. Por aqueles que pereceram por ele, nosso garoto se lembra que não pode perder aqui. Ashe quer perguntar algo, ele questiona o motivo de não ter revivido seus subordinados, já que com o número de vidas que tem deve ser algo possível. Ele explica que poderia, mas isso não valeria a pena o custo, seus 153 subordinados e suas 153 vidas. Elas devem ter pesos diferentes, não é mesmo? Ele lutará sozinho, e sobreviver sozinho enquanto destruir e dizima o mundo inteiro sozinho. Depois de tudo, ele poderá reviver seus subordinados novamente. Nosso cara ativa as espadas mágicas, enquanto comenta ao rei vampiro que seu julgamento será a sua própria ruína.
Celine questiona se ele acha mesmo que pode matá-lo 153 vezes. Com um sorriso, nosso garoto afirma que tem certeza disso. Mas antes que lutem novamente, ele quer contar algo ao rei vampiro. Acho chama de mentiroso, e isso deixa Celine em dúvida do motivo. Nosso cara explica, disse Celine diversas vezes que queria morrer. Mas isso era tudo uma grande mentira afinal. Ele apenas queria aproveitar o sentimento de uma quase morte de um local seguro. Ele é quem mais tem medo de morrer entre todos. Não é verdade? Ter centenas de vidas consigo. Celine apenas ouve em silêncio, enquanto Ash continua. Usando o Axe, jogando o jogo sem se preocupar em morrer, dizer que quer se livrar de tudo apenas, porque está entediado me deixa puto. Um ser que rouba o sangue dos outros para aumentar sua própria vida. Não poderia nem mesmo querer morrer? É explicado que vampiros são seres de amor próprio. Eles querem a vida mais que qualquer outro. E eles são a ápice da autopreservação. Eles procuram a vida mais que qualquer um. Essa é a essência de vocês, vampiros, não é? Diga o que quiser, humano. Você não poderia compreender nem mesmo uma fração da dor que a vida eterna pode trazer. Como mortal, você não entende nada. Eu não preciso entender isso, e eu sinceramente não ligo. Apenas uma coisa me importa. Ele vai em direção aos membros do grupo, acertando eles com a varinha dos buffs. Lucas recebe 3 minutos de 25% de redução de dano recebido. Damian ganha 3 minutos de 10% de penetração física e Evangelina recebe 3 minutos de 300 de recuperação de vida por segundo. Podem ser 150 vezes ou 1.500 vezes hoje. Depois de você cair morto aqui, você vai alcançar a morte que tanto almeja. Você pode começar me agradecendo agora, Celine, já que não sei quando é seu aniversário. O rei vampiro avança rapidamente em direção ao grupo. Todos se preparam para seu ataque. Nosso cara exclama que lhe dará um grande funeral hoje. Momentos depois, Celine tem sua mão pingando sangue. De pé entre todos, ele questiona se isso é tudo que eles têm a oferecer. Se eles têm algo a mais, então deveriam mostrar agora, pois não têm mais aliados para protegê-los. Meu trunfo, você quer mesmo saber disso? Espero apenas uns 3 segundos. Ele vai cair do céu agora mesmo. Estou ficando cansado dos seus blefes, Ash. Bom apetite, disse Elendil enquanto se aproxima do protagonista. Vou absorver especialmente sua vida e te tornar meu servo. Enquanto fala, algo gigantesco gira no ar. Vampiros sempre miram em sugar o sangue de seus oponentes? A grande lança cai no chão com grande impacto, empalando Celendion. Esse é o padrão que eles precisavam explorar. Goend pede desculpas por seu atraso. Eles pegaram toda a prata que foi transformada em telas, assim como todas as armas recuperadas do campo de batalha. Com isso, Goend craftou uma estaca gigante feita de prata. Bodbag fez ela levitar no ar e jogou no momento exato. De alguma forma, eles foram capazes de mobilizar Celendion. Esta é uma clássica contramedida para vampiros. Uma estaca atravessada no coração. É refrescante ter um buraco perfurando seu peito. Realmente um pequeno truque fofo de vocês, mas e agora? O que você planeja fazer com esses jogos infantis? O bem, sobre todo esse jogo infantil. Nosso cara se levanta do chão. São tudo parte da nossa tática de guerra. Celendion indaga o quê? Sem entender. É quando nosso garoto chama por Junior. De longe, Junior está conjurando uma grande magia, invocando uma poderosa aura ao seu redor. Ele esteve esperando uma eternidade por esse momento e questiona se ela está pronta. Junior confirma isso, dizendo que faltam apenas mais 30 segundos. Nesse tempo, ela será capaz de finalizar esse monstro. Celendion fica perplexo, questionando sobre essa magia, é algo dele. Então, como foi que podem ter conjurado? É algo que ele utilizou com seu olhar. Quando eles atacaram o Reino dos Pesadelos, Júnior explica que desde aquele dia que ele usou isso contra sua magia. Ela esteve estudando sem parar para que pudesse tornar sua própria magia, e finalmente teve sucesso. Não é algo registrado na Academia de Magia, mas pretende fazer em breve. Celendion fica muito irritado com essa situação. Ele se volta para ela com fúria, questionando como uma humana nojenta poderia se atrever a usar suas artes secretas de sangue. Ela explica que isso não se trata de uma homenagem, é puro plágio.
Mesmo sendo um maldito sanguessuga, sua magia é realmente incrível, seu bastardo. 12 horas atrás, uma noite antes do início do estágio 5, nosso cara olha para a mão de Júnior questionando do que se trata. Ela pergunta se ele não sabe mesmo, dizendo que havia mentido sobre mostrar todas suas habilidades da última vez. Seu traço toca a raposa, decepciona seu oponente para ter a habilidade de ter uma carta trunfo. Na verdade, eu estava escondendo algo a mais, mas não quero esconder mais isso. E agora finalmente terminei os preparativos, uma habilidade que pode dar um golpe duro contra o Rei Vampiro. E minhas preparações mentais para lidar com isso, agora se unirmos nossas forças. Não importa o quão poderoso o Rei Vampiro é, nos podemos definitivamente matar ele. Mas, Júnior, você tem certeza disso? Se você usar uma magia como essa, pode acabar com seu tempo. Está tudo bem, eu já tomei minha decisão. Mas sua avó vai ficar triste. Eu já te disse antes, eu nunca pensei naquela pessoa como minha avó. No momento presente, no topo da muralha, no auge do estágio 5, com o traço secreto a cada raposa revelada, os tatus de Júnior são novamente apresentados. Sim, ela alcançou o nível 50. Quando ela chegou a esse fronte, ela já estava além do nível 40 ao alcançar tudo isso com seus estudos de magia por conta própria. Seu talento é muito maior do que eu imaginava. E ela alcançou o nível 50 ao limpar a última masmorra. Ela conquistou sua habilidade definitiva através do seu terceiro avanço de classe. Desintegração elemental foi a habilidade final que ela liberou, capaz de interferir com qualquer elemento mágico ao redor do alvo, dissolvendo suas ligações. O alvo perde o controle dos elementos mágicos. Os status mágicos do alvo caem para além de zero e podem cair até a menos 99 a um debuff insano que pode zerar completamente a magia. Antes de saber disso, nós tínhamos um plano muito mais complexo e tedioso para lidar com Celendion. Mas ao entender essa habilidade, a história se tornou muito mais simples, e a última coisa que Junior estava escondendo. Vida em estado terminal, não resta muito tempo de vida, menos que um ano. O tempo restante diminui sempre que seu corpo é empurrado ao limite. Menos de um ano. Junior vai morrer dentro de um ano, e a cada momento que ela se forçar vai diminuir. Mas mesmo sabendo disso, Junior está emitindo a aura final que foi capaz de acordar. Você disse que queria morrer Rei Vampiro, porque você vive para sempre. Porque a vida é entediante. Eu estou perguntando seriamente, não fique chateado. Mas eu quero viver. Eu quero permanecer nesse mundo por apenas mais um dia. Mas o que vai mudar se eu apenas deitar na cama esperando pela morte? É por esse motivo que tomei minha decisão, já que minha vida será curta de qualquer forma. Eu vou queimá-la até o último pequeno momento. Mesmo que cada última gota de sangue do meu corpo, eu vou provar a todos que a grande maga Júpiter Júnior existiu nesse mundo. E esta é a prova da minha vida. Um personagem que atinge o nível 50 é chamado de desperto. Ele tem uma marca única aparecendo em algum lugar do seu corpo. E dessa marca sua habilidade definitiva se manifesta. Não seja ridícula, exclama o Rei Vampiro. Sua especialidade é magia de sangue, que é capaz de anular a magia do oponente apenas por ver ela, podendo reverter sua magia a zero. Mas a habilidade desintegração elemental é uma habilidade que empurra o princípio reverso ao seu limite. Então a técnica de Celendion por conta própria não funcionaria. Ele começa a invocar sua magia de sangue para atacar Junior, questionando se ela acha mesmo que este Rei Vampiro, Celendio, cairia em desgraça com uma magia que ele mesmo inventou. Parem ele, grita o protagonista, exclamando para que usem qualquer meio necessário para proteger Junior. As balas de sangue vão em direção a ela, mas Lucas e Evangeline se colocam à frente para bloquear sua passagem. Reunindo o que tem ainda de força, eles dão tudo de si para conter seu ataque. Mas após o primeiro impacto, eles são empurrados para longe da força do impacto. Celendio ainda não desiste e volta a atacar, invocando um grande círculo mágico à frente do protagonista que fica alarmado. Demian grita para nosso cara se afastar porque é perigoso, e consegue chegar a tempo para empurrar ele para longe do ataque do Rei Vampiro. Nesse instante, alguém de cadeira de rodas aparece.
Diversos padres da Santa Igreja se reúnem erguendo seus escudos para proteger a jovem maga. Lily ordena que o artefato de barreira Antime 6 seja ativado. A santa começa a excitar seus rezas para trazer força e proteção a todos ali. Entanto, a barreira erguida como os padres estão diante de um ataque devastador vindo em sua direção. Diversas balas de sangue gigantescas se aproximam com força. A barreira é despedaçada e um grande impacto acontece, quebrando e explodindo tudo em seu caminho. Os padres em segundos são atordoados e caem sem forças com a força desse golpe. O mesmo vale para a santa que tentou ajudar a todos ali. Lily acabou sendo a última barreira contra aquele ataque devastador, impedindo que chegasse ao destino. Mas ela já estava sem forças. Sua mana em uma única defesa acabou chegando ao limite, e por isso acabou caindo inconsciente. Júnior continuou a canalização enquanto via seus companheiros caindo um após outro. Ela sabia que não poderia hesitar agora, e faltavam apenas 10 segundos para completar. Celendion comemorou que suas defesas caindo, dizendo que acabou. Mas é quando uma chama verde brilhou. Celendion olhou para o lado atonito. Os velhos mercenários corriam em direção a ele, com suas armas antigas herdadas por seus antepassados em mãos, prata da lua e a chama que purifica as impurizes. Eu trouxe elas para matar você. É explicado que os velhos mercenários tinham um grande ressentimento contra os vampiros e se prepararam desde o começo. Eles correram convictos de dar suas vidas para acabar com ele. Celendion se vira frustrado para eles, desferindo um golpe letal de sangue que dizimou os homens em sua investida. Agora ele tinha certeza que acabaria com a magia a tempo. Ele mirou diversos círculos em direção a Júnior, que ainda canalizava a grande magia desperta. Ele grita para que ela desista, porque agora é tarde demais. Múltiplas balas de sangue se movem com velocidade em direção a Júnior. Ela só consegue observar e esperar pela explosão. Mas é nesse grande momento que a amante de ouro, sempre atrás de coisas brilhantes, aparece. Júpiter forçou os pés no chão para tomar impulso. Então Júpiter correu, porque a coisa mais brilhante de todo o mundo estava bem ali à sua frente. Ela nunca desistiria. Não de seu tesouro, usando o máximo de si. Ela finalmente alcançou Júnior, pronta para proteger sua maior fortuna. Usando sua magia de relâmpagos para proteger Júnior da explosão, ela gritou: "Não ouse tocá-la com suas mãos sujas. Você se esqueceu do seu nome." A garota, que sofreu queimaduras no lado esquerdo do corpo, não conseguia se recordar do seu próprio nome. Teria sido pelo choque daquele dia. Ela não se lembrava do nome nem muito do seu passado. "Mas você precisa de um nome. Então, do que eu deveria te chamar?" A pequena moça apontou para Júpiter. Ela, em dúvida, se questionou se era sobre seu nome, comentando que é Júpiter. Questionou se a pequena criança gostaria do mesmo nome. Ela ficou muito feliz ao saber que seu nome passado aproxima a geração. Não poderia ser melhor que isso. "De agora em diante você será Júpiter Júnior. Te chamarei-te Júnior então, mas ainda assim Júpiter, porque não sabia ela queria seu nome." Isso era porque a pequena criança gostaria de ser como ela, mas ela não falou isso. Ela quer ser uma grande maga como Júpiter, e mais do que qualquer coisa. Ela quer ser uma adulta responsável como ela, alguém que não foge de seus próprios erros, alguém que vive a vida vividamente como ela. Mas a garota não disse nada daquilo. Ela pegou seu chapéu de maga e simplesmente usou do nome dessa pessoa e seguiu seu caminho quietamente. O ataque de relâmpago de Júpiter evaporou quase todas as centenas de balas de sangue, mas não poderia bloquear todas elas. Júpiter se colocou à frente delas sem fugir. Isso porque a criança que recebeu seu nome estava bem atrás dela. Júpiter preferia morrer à vela a perecer. Ela recebeu os ataques restantes com seu próprio corpo, tudo pelo bem daquela criança radiante. Júnior assistiu a toda essa cena. Júpiter se virou para ela e gritou: "Exploda-lhe, Júnior." A grande maga Júnior Júpiter, agora finalizando sua conjuração, voltou sua magia definitiva para o rei vampiro que aguardava. O duplo anel girou algumas vezes no ar, antes de finalmente parar ativando-se. A magia definitiva, desintegração elemental, se ativou acima de Celendium, iluminando tudo ao seu redor. Júnior finalmente conseguiu concluir seu processo e assim lançou o feitiço.
Celine assistiu incrédulo, praguejando que isso não pode estar acontecendo com ele e que isso não faz sentido. Júpiter apertou as mãos, finalizando o processo, e a magia de Celine, outrora o grande vampiro rei Nosferatu, foi completamente selada. Ele entrou em choque com essa situação. Agora Celine não poderia se mover um único centímetro. As magias e habilidades dele não poderiam ser usadas enquanto desintegração elemental estivesse ativa. E seu corpo ainda estava empalado por uma estaca de prata. E um vampiro sem sua magia de sangue ou com seus aprimeiramentos físicos selados pode facilmente ser exterminado por humanos. Todos prepararam suas armas, já que ainda precisavam matar o vampiro mais 150 vezes, para finalmente conseguir encerrar essa batalha. É hora de você pagar por todas as vidas que você tirou, seu maldito mercador do inferno. Devolva a vida de todos os meus subordinados. Celine apenas assistiu com uma óbvia frustração no olhar. Enquanto isso, a santa continuava usando sua magia de cura em Júpiter. Já é o suficiente. Você pode parar agora, santa, disse Júpiter enquanto tossia. A santa já estava esgotada de tanto curar nessa batalha, e não poderia fazer mais que isso. Está tudo bem, Júnior, disse Júpiter, enquanto voltava sua atenção para ela. As duas sabiam que essa era uma ferida fatal, e que não lhe restava muito tempo de vida. Então Júnior precisava dizer algo, mas não sabia que palavras poderia usar. Na verdade, ela nem sabe como deveria chamar essa pessoa à sua frente. Se recordou de suas palavras, de que nunca pensou nessa pessoa como sua avó. Essa foi a pessoa que massacrou seu vilarejo. Ela foi quem marcou metade de seu corpo com essa cicatriz. Prometa para mim, Júnior. Prometa que você não aprenderá magia. Mesmo pelo bem de sua avó, Júnior lembrou que ela a impediu de se tornar uma maga. Ela irá morrer? Não terá muito tempo de vida? Júnior se voltou para Júpiter, vendo ela desconcertada com a notícia. Viu as lágrimas, enquanto pensava que foi a pessoa que a criou. Foi a pessoa que aplicou óleo às suas queimaduras. Ficaram lado a lado cozinhando por noite juntas. Ela leu histórias até dormirmos juntas. Depois que ela a resgatou do vilarejo em chamas, ele lhe deu um lar e chorou por suas feridas. E é por causa disso que Júnior nunca pensou nela uma única vez como sua avó. Suas lágrimas começaram a cair. Alguém que ela odiou e desprezou, mas também amou e se espelhava. Essa pessoa não era nada menos que sua mãe. Gritou Júnior com lágrimas nos olhos. Ela repetiu e repetiu com dor a palavra. Júpiter foi quem mais ficou surpresa com isso, questionando o que foi que ela disse. Júnior a abraçou e exclamou que é óbvio que ela é sua mãe. Ela sempre quis ter a chamado dessa forma. Júpiter ainda em dúvida. Questionou se podia mesmo ser sua mãe, já que ela não fez nada pela garota, apenas tirou dela. Mas Júnior contempla que na verdade é o contrário. Foi ela quem não fez nada por sua mãe, e apenas tirou dela. Júpiter coloca a mão sobre seu rosto, comentando que mesmo se juntasse toda a alegria de sua vida, nada se compararia a ela. A felicidade que sentiu ao encontrar ela em sua vida, você apenas sofreu desde que eu te adotei. As duas permaneceram em silêncio e se olharam por um tempo. Algumas vezes, palavras não são necessárias. Apenas olhar é o suficiente, e para elas, esse foi um momento desses. Poderia me ajudar a levantar? Eu gostaria de encarar o fim como um verdadeiro mago. Tudo bem, mãe, faça como você quiser. Júnior leva Júpiter até o restante do grupo, e ela questiona algo a nosso garoto. Ela gostaria de dar o primeiro soco nesse maldito. Nosso garoto confirma que sim. É claro que ela pode. O céu começa a se eletrizar. Júpiter pede à garota por um charuto. Júnior ri, comentando que ela será fumante até o fim. Assim, Júpiter aproveitou seu último charuto da vida. Segurando ele em mãos, falou: Ei, rei vampiro, considere isso uma honra. O céu rugiu com um estrondo, enquanto ela complementa: Este será o último relâmpago da grande maga Júpiter. Celine recebe toda a eletricidade com seu corpo, urrando em dor. Ela assistiu enquanto o núcleo de Celine se despedaçava em pedaços. Seu ataque relâmpago destruiu definitivamente Celine uma vez. Ela sorriu vendo todo aquele show, e disse que se sentiu bem enquanto caia para o lado. Viva uma vida feliz, Júnior. Isso é tudo que sua mãe realmente deseja. Viverei como você, esse é meu sonho, diz Júnior com lágrimas nos olhos.
Júpiter comenta que ela não deveria viver dessa forma, ou talvez deveria, já que teve uma ótima filha como ela. Talvez não seja tão mal. Júpiter finalmente começa a perder a consciência, percebendo o céu azul, da mesma cor do oceano que viram juntas um dia. Uma brisa que vinha de algum lugar, que carregava para o mar. Ela pôde ouvir as crianças rindo, e levemente fecha seus olhos. Estou meio sonolenta. Durma bem? Essa noite teremos bons sonhos, e não pesadelos. Júpiter morreu pacificamente, assim como se estivesse caindo no sono. Tendo vivido 30 anos como soldada, e 10 anos como mercenária, Júpiter descansou eternamente sobre a muralha da encruzilhada. Nosso cara assistiu aos momentos finais de Júpiter, pensando que ela já passou por muito, até ali, como uma velha soldada. E agora só tem uma coisa que podem fazer para pagar por seu sacrifício. E isso é acabar com esse maldito vampiro de uma vez por todas. Usando sua varinha, ele direcionou suas espadas. Elas empalaram Celendion, enquanto nosso cara comentou sobre ele ser um bastardo tolo. Se ele tivesse deixado de lado pegar toda a glória para si mesmo desde o começo, se ele tivesse revivido seus subordinados caídos para lutarem juntos, então eles talvez teriam perdido. Mesmo que seja referenciado como lorde de uma legião, você não é um líder. Você é apenas uma criança brincando de ser rei sozinha. Um moleque tolo. Nada mais que... Celendion fica bravo e questiona como ele se atreve, como se ele entendesse. Mas nosso cara apenas empurra as lâminas mais fundo. Se voltando para os outros, pede que acabem com ele. Lucas dizimou o vampiro diversas vezes. O mesmo se deu para Evangeline com sua lança. E Demian, os membros do grupo, usaram seus próprios métodos para destruir seu núcleo de alma e quebrar ele em pedaços. Lily jogou bolas de fogo. Atiraram com 3 canhos mágicos a queima-roupa, um por um. E mesmo com as chamas daquele artefato, não pareciam suficientes. Ele já não sabia quantas vezes seria morto. Seu corpo se despedaçou e continuava a se remendar novamente. Vossa Alteza nos daria chance também. A legião de Crepúsculo, que estava assistindo, assim como outros soldados que perderam seus camaradas, um por um, subiram pelas muralhas do forte. Suas vis criaturas, como se atrevem? Mas palavras não foram o bastante para pará-los. Celendion apenas podia sofrer ali. Com toda a ira dos soldados, ele continuava a pagar com seu corpo, e assim Celendion morreu de novo e de novo. Logo acima da cabeça dele, o anel começou a enfraquecer. Nosso cara comenta que o tempo da brincadeira está quase acabando, já que a magia de Júnior está chegando ao fim. Lucas sabe que não mataram ele completamente ainda, já que ele ainda tinha cerca de 50 vidas. Celendion começa a comemorar, dizendo que chegaram bem longe, e os cumprimenta por terem feito tanto, mais do que foram capazes nos tempos antigos. Do que diabos você está falando, seu idiota? Eu apenas falei que a magia está acabando. Por acaso falei que perdi os meios para matar você? Isso choca novamente Celendion, que fica perplexo com a revelação. Nosso cara usa o olho do comandante, dizendo, agora que a diversão acabou, eles devem passar um tempo mais adorável juntos. Celendion, fique de 4 como um cachorro. O rei vampiro entra em choque com as palavras e em instantes ele se curva no chão, ainda sem entender porque seu corpo não responde. Eu, Celendion, Lorde de todos os vampiros, estou tendo minha mente controlada por um mero humano. Curve sua cabeça agora. Celendion fica chocado ao cumprir sua ordem. O protagonista então exclama que antes da desintegração elemental de Júnior acabar, ele mostrará sua nova habilidade que acabou de conquistar. A habilidade permite recrutar um monstro sobre o efeito da habilidade óleo do comandante para o seu lado. E ele pode também dar um único comando absoluto ao monstro. Ele usa a habilidade de domação, e Celendion é envolvido pela magia, formando uma coleira em seu pescoço. O sistema avisa que ele recrutou para o time, sua lealdade como zero e tendo um comando absoluto como disponível. Ele questiona o que é isso, perguntando se ele acha que seria capaz de torná-lo seu pet ou algo assim. Ash desconversa de que essa não é a sua intenção, já que mantê-lo vivo é menos benéfico do que a perca de moral entre seus aliados do que ele o manter vivo. Eu, Ash Borreater Everblack, comandante das Forças do Sul do Império, declaro uma sentença imediata para Celendion, rei vampiro.
a quem se rendeu humilhantemente como um cachorro. Não, eu não me rende, exclama Celendion, mas é repreendido por Ash, que manda-o se calar. Você está sentenciado à morte. Todos os soldados exclamam morte em uníssono. Se virando para o rei vampiro, ele fala: acabe com sua vida você mesmo, Celendion, todas suas vidas restantes, cada uma delas. Ao ver sua mão se mover, ele entra em pânico, pedindo para que pare. Ele pede para que matem ele com suas próprias mãos. Seu primeiro golpe atinge seu núcleo. E ele continua implorando que atirei com uma arma de prata, atirem no seu coração com a matadora de pesadelos. Uma arma sagrada servirá, cortem minha cabeça. Ou desmembre meu corpo completamente. Uma arma sagrada tem esse direito. Ou apenas uma arma de prata, qualquer outra coisa serve. Matem-me com suas próprias mãos. Por favor, me deem uma morte honrável. Mas suas súplicas foram em vão. Ele implorou a Ash, implorou por sua morte honrável. Nosso cara se irrita por pensa nele falando em honra. Ele morrera como um monstro, exatamente como o verme que ele é. Chegando aos Ds de vida 9, 8, 7, 6, enquanto o número descia, o desespero rapidamente se extinguiu de seu rosto. Toda manhã em minha mansão no lago eu tentava tirar minha própria vida. Mas agora eu entendo, aquilo era meramente um jogo. Eu fazia isso porque sabia que não poderia morrer dessa forma. Era apenas um jogo para confirmar que eu continuava vivo. Você deve estar certo, humano. Eu estava apenas entediado da minha longa vida, entediado de tudo. Então era apenas como um estímulo. 4. Agora encarando a verdadeira morte, percebo que estou mesmo com medo. 3. Mas esse sentimento de medo não é familiar, e com a verdadeira morte chegando, eu finalmente percebo. Nesse momento eu estou verdadeiramente me sentindo vivo. Obrigado, humano. Obrigado, Ash, por me matar. Você continua falando coisas sem sentido até o final. Vá para o inferno, seu monstro. O último núcleo da alma foi quebrado. E Celendion se sentiu liberto de seu sofrimento eterno, agradecendo pelo fim. Como um gesto de gratidão, te darei um pequeno aviso. O rei dos pesadelos sabe de tudo. Ele é um ser de uma dimensão superior, então tente não incomodá-lo se colocando muito diante dele, já que é sem sentido. Nosso cara tinha muitas outras perguntas que gostaria de perguntar, mas Celendion não se movia mais. O Lorde Vampiro, líder da Legião de Monstros, o chefe monstro dos estágios 5 de todos os inimigos que já enfrentaram o pior deles, Celendion morreu dessa forma. O céu finalmente se nublou, e nosso cara conseguiu dar um suspiro, e pediu a todos que peguem os corpos de seus camaradas mortos. Tragam um relatório de danos nos equipamentos e na muralha. Recuperem as pedras de mana dos corpos dos inimigos e coletem os espólios. Essa guerra chegou ao fim. E assim, as tropas começaram a recuperar os soldados abatidos. E nosso garoto caminhou por todos eles. Caminhou por Júpiter e Júnior ali no chão frio da muralha. Bem-vindo à pequena guilda de mercenários da encruzilhada, Sua Majestade, sendo atendida em uma suíte do hotel da cidade. Tendo um uísque e um cigarro, poderia haver maior luxo para o mercenário. E assim passou pelos gritos e lamurias de Júnior. Seria o terceiro princípio uma boa pessoa. Ele parece ser uma boa pessoa. Ele até nos trouxe lanches durante a noite. Espero que nos traga mais lanches. Se lembrou do sorriso leve e do aceno que a bela elfa havia lhe dado anteriormente. E assim passou pelos elfos, que continuavam guardando suas lágrimas de arrependimento para agora. Nos enviem uma missão, nós mostraremos que conseguimos lidar com ela. Se continuarmos a viver quietamente nas sombras, não poderíamos nos tornar mercenários para começo. Ele passou pelo esquadrão de Dion, que foi obliterado, e estava recebendo respeitosos cuidados da igreja. Não existem mais monstros voando do sul. Então não há necessidade de manter a rede de fogo mais. Ele passou pelos soldados do crepúsculo. O príncipe chegou, o melhor comandante do sul, Urra. Um homem nascido para exterminar monstros. Ele não pode colapsar, porque ele é o comandante, porque as pessoas morrerem no fronte de batalha é inevitável. Ele já perdeu pessoas antes, e perderá mais no futuro. Então, mesmo que todos chorem, eu preciso permanecer forte. Como está a lista das nossas percas? Acabamos de completar ela, meu lorde. Ash leu a lista por um instante, até que Lucas chamou sua atenção. Meu lorde. Só tem a Genki.
Você não precisa se segurar. Ash é quem está em frangalhos. Ele por dentro está acabado de toda essa situação. Ele finalmente desaba no chão. Ele lamenta que poderia ter salvado mais pessoas. Se tivesse se saído melhor, poderia ter feito mais. Se ao menos tivesse feito um pouco melhor. Demian e Evangeline vêm ao seu encontro, enquanto Lucas exclama que ele fez o seu melhor. E todos sabem disso? Então, por favor, não se culpe tanto por isso. Ele continuou chorando por muito tempo. As lágrimas apenas continuavam caindo sem parar do seu rosto. O mesmo vale para Demian. Evangeline também não se conteve. E até mesmo Lucas, que sentiu a perca. Todo o seu grupo chorou a perca, de 9 heróis e 146 soldados. Essa foi a lista das vítimas registrada naquele dia. Estágio 5 finalizado. Cheque as recompensas no inventário. Map do estágio Júpiter Ash. Personagens que evoluíram. Personagens machucados ou mortos.